Olá, pessoal! Bom, essa é a segunda parte da nossa aula sobre a técnica CRISPR-Cas9. Bom, nós falamos anteriormente, né, como funciona o sistema CRISPR nas bactérias, né, que ela passa por essa fase de imunização, né, onde ela vai adquirir clivar um pedacinho do DNA viral pelo complexo das enzimas Cas, e ela vai inserir esse DNA viral numa região chamada de spacer, né, ou numa região aqui de CRISPR, tá, que são as repetições em tandem delas, STRs, tá bom? Que as STRs são aquelas repetições em tandem. Esse locus, fica aqui junto com justamente a região codificadora das enzimas do complexo Cas, tá? E junto aqui com o tracer RNA, que tudo isso vai compor um complexo só transcrito, tá? Para que numa segunda vez que ela entrar em contato com esse vírus, ela vai transcrever, então, todo esse complexo, tá? Que aí vai se chamar complexo, aqui a ordem não importa, tá, gente? Mas complexo CRISPR-RNA, tá? Que é a sequência do vírus que ela inseriu, tá? A sequência tracer RNA que precisa ter e a sequência das enzimas endonucleases, tá bom? Então, elas vão ser transcritas, tá? Processadas e esse complexo maduro será enviado para o citoplasma da bactéria, que vai entrar em contato com o DNA viral, tá? Esse DNA viral vai encontrar, aliás, esse complexo das endonucleases vai encontrar aquela região que ela tinha clivado pela primeira vez, e ela inseriu no seu locus CRISPR, ela inseriu esse pedacinho lá no spacer, né, lá naquela região de STR. Ela vai pegar essa mesma sequência, tá? E ela vai usar como molde. Olha só, tá vendo essa parte aqui onde meu apontador do slide está aqui apontando, tá? Essa parte, ela reconhece o DNA viral, tá? E aí, a partir do momento que o tracer RNA reconheceu uma sequência PAN, o que é uma sequência PAN? É uma sequência de 3 nucleotídeos, tá? Que sempre vai ter a sequência N, que pode ser qualquer uma das 4 bases, GG. Somente quando ela se alinhar nessa sequência PAN é que a endonuclease cliva, certo? Bom, estando claro esse mecanismo nas bactérias, a técnica em si do CRISPR fica mais fácil entender, tá bom? Porque ela é mais simples do que a da própria bactéria. Nesse caso, a gente vai ter apenas... Então, do complexo tracer RNA, CRISPR-RNA e Cas9 bacteriano, criou-se um outro modelo aqui para a gente usar na técnica, chamado de RNA guia mais a minha Cas9, que é a minha enzima, tá bom? O que é esse RNA guia? O RNA guia é a sequência alvo que a enzima só vai clivar se estiver próxima a uma sequência PAN. Tá? Então, notem, pessoal, que esse RNA guia eu posso desenhá-lo, né, como eu quiser, tá? Então, eu posso, sei lá, reconhecer uma sequência, eu quero clivar um gene defeituoso, um gene que não funciona, tá? Eu vou desenhar uma sequência, eu vou descrever uma sequência para o meu RNA guia que reconheça esse gene defeituoso. Então, notem que esse RNA guia, ele é um reconhecimento, tá? É ele que vai encontrar a minha sequência-alvo, tá? Seja ela para o que for, no meu organismo, modelo, na minha bactéria, no meu organismo geneticamente modificado, em algo in vitro, ou até mesmo uma terapia gênica em células humanas, tá? O que vai mudar aqui, a Cas9 sempre vai ser a mesma, tá? A enzima sempre é a mesma. O que vai mudar aqui é o meu RNA guia, tá? É ele que vai me dizer o que eu quero encontrar e o que a Cas9 vai clivar. Importante que na hora que eu for desenhar isso, quando eu falo desenhar, gente, lembrem-se que existe um banco de dados, o NCBI, que depois que veio o projeto Genoma Humano, ele sequenciou
todo o nosso genoma, inclusive de organismos modelos, bactérias, ratos, enfim, tem um monte de vírus, tem um monte de organismos já sequenciados que estão inseridos nessas bases de dados. Então, o genoma dos organismos, a maioria já é conhecida, tá? Então, quando eu falo desenhar, é você saber qual é a sequência complementar à sequência alvo que você quer. E é importante que ela esteja próxima da sequência PAN. O que é a sequência PAN? G, G e N. Esse N pode ser qualquer uma das 4 bases, tá bom? É importante que tenha isso daqui, porque isso aqui é o sinal para a Cas9 clivar. Tá? Esse aqui é o sítio palindrômico que a Cas9 reconhece para que ela possa clivar. Lembrando que a Cas9 é uma endonuclease. Toda endonuclease, pessoal, funciona como? Somente se ela reconhecer um sítio palindrômico para o seu corte. O sítio palindrômico da Cas9 é uma sequência PAN. É o que? NGG. Ok? Bom. Então, pessoal, o que vai acontecer? A técnica de CRISPR é só isso. Porque após a clivagem, depois que a Cas9 cortou, pronto, acabou, finalizou o seu papel, tá? Ela não tem mais o que fazer. Agora, gente, o que vai acontecer depois que a Cas9 clivou essa sequência do DNA-alvo, aí é outra história, tá? Porque vai depender do reparo que essa célula vai sofrer, que esse DNA vai sofrer, tá bom? Então, a técnica de CRISPR, ela é muito simples. Ela simplesmente reconhece um sítio no DNA-alvo e corta. Pronto, acabou, tá? Essa é a técnica de CRISPR. Porém, vai depender de qual é o seu objetivo ao cortar aquele DNA. Você quer remover um gene defeituoso, aí você usou 2 sítios de clivagem e removeu esse gene. O que vai acontecer? A gente espera que o sistema de reparo da célula vá unir espontaneamente esse pedaço que foi cortado, tá bom? Então, olha só. Para isso, a gente precisa entender quais são os tipos de reparo celular que a célula faz. Isso aqui, gente, nós não controlamos. Isso aqui é algo intrínseco da célula. A célula vai fazer isso, tá? Então, a partir do momento que eu fazer o meu sistema CRISPR na célula, ela vai entrar em reparo depois. Eu cortei o DNA daquela célula. Ela vai tentar reparar esse DNA. Existem 2 maneiras de reparo dessa célula. Tá? Existe o reparo não homólogo, tá? O reparo não homólogo, ele é o mais simples. O que acontece? Olha só. O reparo não homólogo, o que vai acontecer? Vamos supor que eu removi esse gene defeituoso, que está em azul aqui, tá? Ele simplesmente vai unir... Deixa eu colocar aqui, esse esqueminha tá mais bonitinho. Vamos ver aqui, o reparo não homólogo. Tá? Olha só, eu clivei, tá bom? Essa parte, aí o que vai acontecer no reparo não homólogo? Ele simplesmente vai unir as sequências. Eu corto o meu DNA, removo o meu gene defeituoso, que eu quero remover, que pode ser inclusive um gene viral, certo? E ele simplesmente vai se unir espontaneamente, tá? Bom... O que pode acontecer, tá? O que pode dar errado? Pode ser que alguma base nitrogenada se perca aqui no meio do caminho, tá? Pode ser que se eu perder uma base, ou ela pode aparecer uma base inserida, tá? Pode ocorrer uma deleção, uma inserção aqui que não era desejada, tá? Nesse caso, pode alterar a minha proteína depois, tá? Pode induzir uma mutação silenciosa ou não silenciosa, tá? Bom, segunda coisa que a célula pode fazer, tá? Aqui que eu falei, ó,
falando ainda do reparo não homólogo. A célula simplesmente une os dois fragmentos, no entanto, pode haver deleções ou inserções, que é o que eu acabei de falar para vocês. Isso nós damos o nome de indels, tá? Esses indels podem ou não interferir no meu resultado final, tá bom? Vai depender se essa mutação que sofreu esse indel, né, essa deleção, essa inserção que aconteceu, se ela vai ser silenciosa ou não silenciosa, tá? Se ela é sinônima ou não sinônima, tá bom? Bom, outro tipo de reparo que a célula pode fazer é o HDR, tá? Que é uma recombinação homóloga direta. Nesse caso, gente, vamos supor que eu quero remover um gene defeituoso, mas, gente, eu não posso deixar esse local sem o gene, tá? Eu preciso inserir um gene funcional, tá? Então, eu removo o que está defeituoso e insiro o gene normal, o gene que está funcionando corretamente, tá? Então, nesse caso, como que eu faço para inserir? A gente simplesmente usa um chamado DNA molde ou DNA doador, tá? E o que eu faço? Eu simplesmente adiciono esse DNA molde e deixo ele junto com o meu DNA que foi recém-clivado pelo CRISPR, pela Cas9, tá? Então, qual que é a minha esperança aqui, tá? Notem aqui nessa parte aqui à direita de vocês. Eu clivei o sítio aqui, tá? Onde a seta cinza está mostrando. E aí, o meu DNA doador, ou o meu DNA molde, é esse azul. É o azul que eu quero inserir, tá? Então, olha só, eu simplesmente coloco um monte de moldes desse DNA aqui, na esperança de que ela não faça um reparo não homólogo. Na esperança de que ela incorpore esse meu DNA doador aqui onde foi feito o corte. Perceberam a diferença, pessoal? Então, duas coisas podem ocorrer. Eu posso ter um reparo não homólogo e ela simplesmente vai unir os meus fragmentos, tá? Ou, o que pode acontecer? Só que aqui tem a chance de ocorrer um indel, que é uma inserção ou uma deleção, tá? Lembrando, gente, que o indel que não é desejado aqui, imagina se ele insere uma sequência que acaba se tornando um stop codon. A proteína vai ficar truncada e vai parar no meio do caminho, ela não vai ser funcional, tá bom? Então, depende aqui do acaso, nós cientistas, nós pesquisadores que estiverem trabalhando com CRISPR, não tem como controlar isso, tá, gente? Por isso que a gente faz uma grande quantidade de células, parte delas vai dar certo, outra não vai dar. Ou, se não ocorrer o reparo homólogo, e eu quiser, por exemplo, inserir um outro DNA exógeno, um DNA molde, um DNA doador, que a gente chama, nesse pedaço que eu acabei de cortar aqui, eu simplesmente coloco uma grande quantidade desse DNA, tá bom? Como ele é complementar à parte que eu cortei aqui, parte, né, das células podem incorporar o DNA molde aqui, tá? Parte simplesmente vai acabar fazendo o reparo não homólogo. Mas se o meu desejo é inserir um outro gene, eu posso fazer isso, tá? Então, exemplos de aplicações desses tipos de reparo. Quando que eu quero que aconteça um reparo não homólogo? Exemplo, eu quero remover um vírus. Então, um paciente HIV positivo, eu posso remover o genoma do HIV que foi inserido na célula do linfócito T do paciente, tá? Então, eu não quero inserir nada, só quero remover, tá? Um pneumócito que foi atacado pelo COVID, foi infectado pelo SARS-CoV-2, causador da COVID-19 atual, né? Eu quero remover esse RNA de lá, tá? Eu até vou mostrar para vocês um trabalho que fez isso, tá? Um exemplo de quando eu quero
usar um reparo homólogo, tá? Eu quero... desculpa, voltando aqui no reparo não homólogo, esqueci de falar. Quando eu quero fazer um nocaute. Lembra que eu falei anteriormente na aula o que é um gene nocauteado? É quando eu impeço a expressão desse gene. Como que eu posso fazer isso? Simplesmente removendo esse gene, ou o exon correspondente, tá? Parte desse gene, né? Não o gene todo. Mas eu faço o chamado nocaute. Então, quando eu quero fazer um nocaute, eu espero que ocorra um reparo não homólogo. Agora, quando eu quero corrigir uma mutação, então, por exemplo, um paciente tem alguma doença, alguma síndrome causada pela deficiência da produção de uma enzima, que foi o exemplo da primeira terapia gênica realizada. Eu posso remover o gene com a mutação, o gene defeituoso, e eu posso inserir um gene saudável, tá? Isso é chamado de knock-in. Quando você insere, você corrige uma mutação, tá? Também feito numa terapia gênica, certo? Aqui são outros esqueminhas para vocês entenderem, tá? Aqui é um reparo. Se essa parte aqui, simplesmente, deixa eu colocar a canetinha. Marca texto. Aqui foi onde a Cas9 cortou, certo? Quando ela corta, vamos supor que eu removi o gene sei lá, do vírus, tá? Ou eu tô fazendo um nocaute. Se isso aqui se unir espontaneamente, ocorreu um reparo não homólogo. Porém, se eu quero inserir um gene aqui, eu posso colocar sequências de DNA doador da sequência desejada que eu quero inserir, e eu posso esperar que ela faça um reparo homólogo direto, uma recombinação homóloga direta. Ok, pessoal? Bom, aqui é um site, na verdade é uma empresa que vende alguns produtos de biologia molecular, mas esse Adigene e esse Origene, eles vendem plasmídios prontos para fazer o CRISPR, tá? Então, eu fiz um curso, pessoal, dessa técnica, fiz há 2 anos atrás, logo quando estava um boom lá na Unicamp e ninguém sabia mexer com CRISPR, e aí a gente precisou fazer esse curso, tá? A gente fez, e aí, na verdade, eu fiz um resumo desse curso, da parte teórica que ele passou pra gente, e coloquei aqui nessa aula para vocês. E aí, eu lembro que o professor falou que eles compravam todos dessa empresa. Então, se um dia vocês forem trabalhar com CRISPR, um dia vocês podem utilizar essa empresa, tá bom? Bom, quais são as aplicações disso em vivo, tá? Gente, a gente pode criar organismos geneticamente modificados, tá? Por quê? Quando eu trabalho com CRISPR, eu não estou tornando a minha célula transgênica, a não ser que eu insira faça uma recombinação homóloga direta e insira um gene de uma outra espécie, aí tudo bem. Mas se eu simplesmente fazer um nocaute num ratinho, ela não é transgênica, concorda? É um OGM, é um organismo geneticamente modificado, porque eu editei o seu genoma, mas ela não é transgênica, tá? Bom, mas como que eu posso utilizar o CRISPR aqui? Quando eu crio um animal geneticamente modificado por células-tronco, lembra daquela técnica que eu mostrei para vocês do ratinho quimérico, que tinha que fazer vários cruzamentos até chegar naquele meu homozigoto com alteração, né? Gente, demora 18 meses para produzi-lo e eu tenho uma taxa de sucesso de 50% a 55%, tá? Fora todo o trabalho. Quando eu utilizo o mesmo objetivo, só que com CRISPR, eu demoro apenas 6 meses para produzir esses ratinhos transgênicos, com uma alta taxa de sucesso, tá? De 85% a 95%. Bom, hoje já existem mais de 175 tipos de camundongos criados por CRISPR. Então, o que acontece?
a tendência daqui para frente, a criação de animais geneticamente modificados é ser todos por CRISPR, porque eu controlo melhor. Lembra aquela recombinação homóloga que eu falei para vocês lá da criação de animais geneticamente modificados, do quimerismo, quando a gente trabalha com zigoto, da técnica de transgênio de células-tronco? Bom, aquilo é um evento totalmente aleatório, eu dependo muito dessa recombinação, tá? Eu dependo muito dessa recombinação. Já na técnica de CRISPR, a chance de eu ter sucesso é maior, porque eu não estou trabalhando com essa variabilidade genética que ocorre lá no cromossomo. Eu não trabalho com isso. O CRISPR age direto no ponto-chave, sabe? Então, eu tenho uma taxa de sucesso muito maior. Eu posso trabalhar com o CRISPR na cura de doenças monogênicas hereditárias, tá? O que é uma doença monogênica? Que é causada por uma única... Ela é causada em um único gene, tá? Por exemplo, tem aqui uma doença chamada distrofia muscular de Duchenne. Essa doença ela é causada por uma alteração num gene específico em que ocorre uma inserção de um stop codon prematuro. Então, nesse caso, não há produção da proteína distrofina que protege a musculatura, né? Então, o que uma terapia gênica com CRISPR pode fazer e é feito aqui? Eu vou remover esse stop codon prematuro, tá? Desse modo, a produção da proteína distrofina não vai ser atingida e a pessoa não vai ter essa doença, tá? Tem já trabalhos com correção de fibrose cística utilizando CRISPR, tá? Tem trabalhos que falam sobre a remoção de HIV de células linfocíticas, né? Linfócitos T, CD4 de pacientes aidéticos pela técnica de CRISPR. E olha só, pessoal, eu acabei de pesquisar aqui para atualizar a aula, para ver se já tinha saído alguma coisa de CRISPR para combater o coronavírus. E eu encontrei aqui, deixa eu colocar o apontador de novo que saiu, eu encontrei aqui, não é um artigo publicado, tá? Ele tá no preprint, olha só. Tá? Ele ainda não foi certificado por um peer review, que são os revisores, né? São os pares de revisores. Então, pelo menos dois cientistas precisam avaliar ainda para liberar a publicação desse artigo. Só que acho que devido à pandemia, eles estão liberando aí alguns trabalhos mesmo sem passar por avaliação. Bom, mas esse trabalho, ele propõe o seguinte... Tá? Ele fala um pouquinho do ciclo de vida do SARS-CoV-2, do coronavírus. O coronavírus, ele é um vírus de RNA positivo, tá? Ou seja, o próprio RNA já serve de RNA mensageiro, ele já contém as informações para a sua produção viral, tá? Nesse caso, o que o CRISPR ele faria? O CRISPR, ele poderia... desculpa, gente, tá bem no horário da maritaca aqui. Ele poderia... Olha só, aqui tá o CRISPR, tá? Aqui ela propõe o CRISPR-Cas13, utilizando um outro complexo enzimático, tá? Mas o princípio é o mesmo. E ele reconheceria esse genoma, esse RNA de sentido positivo do vírus, tá? E ele iria clivar, degradar. Com isso, gente, com essa degradação do genoma do vírus, não tem expressão viral. Se não tem expressão gênica, novos vírus não são produzidos. Tá? Então, essa seria uma maneira de bloquear a replicação do coronavírus nas células. Tá? Seria um antiviral profilático. Então, a pessoa tomaria isso como uma profilaxia para impedir a replicação viral. Tá bom? E as publicações com CRISPR, isso aqui é um print que eu dei no ano passado, quando eu dei essa aula,
tinha 8 mil, quase 9 mil, né? 8.600 publicações com CRISPR-Cas9, tá? E hoje eu dei uma atualizada, tem quase 12 mil publicações sobre o CRISPR-Cas9, tá? E assim, se a gente pesquisar, tem muitas outras aplicações, tá bom? Eu gostaria que vocês pesquisassem outras aplicações que eu não citei aqui, mas que vocês pesquisassem o que tem de novo no CRISPR, o que eles estão utilizando, se tem algum trabalho que vocês gostaram. Eu gostaria que vocês pesquisassem um pouco sobre a atualidade, sobre o que está se fazendo com o CRISPR agora, tá bom? E aí eu vou estar na nossa próxima aula disponível no nosso chat para a gente conversar e tirar as dúvidas. Obrigada, bons estudos. Até a próxima.